dizer, quem vai julgar a sua seriedade? Sou eu? É a instituição acadêmica? É o professor? Não, não pode. Porque se você vai colocar, vamos dizer, o seu próprio julgamento íntimo sob o julgamento de um terceiro, acabou a filosofia. A filosofia é justamente a busca de uma capacidade interna que você tem de discernir a verdade dentro da máxima medida humana. Então você mesmo vai ter que ser o juiz dessa coisa. Mas se você quer ser o juiz, você tem que se preparar para isso. Você tem que buscar dentro de você o ponto de seriedade máxima para poder ter a credibilidade máxima. E eu faço esse exercício porque justamente esta imagem ideal que você faz de você, da sua própria vida completada, tá certo? É ali que vai estar o juiz. Note bem, voltando ainda ao exemplo da confissão. Vamos supor que você vai no confessionário para confessar um pecado para o padre. Você sabe que o impulso que leva você a confessar o pecado não é o mesmo que levou você a fazer o pecado. Não é isso? É completamente diferente. Você fez o pecado em função, vamos dizer, de algum impulso imediato. Ele pode ser a cobiça, pode ser a luxúria, pode ser qualquer outro picareta. Né? Então, você, como é normal do ser humano, você se deixou levar, tá certo, por algum impulso que lhe prometia satisfações ou recompensas. Não. Mas depois você se arrepende. O que significa o arrependimento? Significa você examinar o que você fez e você vê que aquilo não corresponde às altas expectativas que você tinha com relação a você mesmo. Não é isso? Então daí você se arrepende. Então você vê, a parte que se arrepende, claro que ela é hierarquicamente superior à parte que cometeu o pecado. Porque o pecado, vamos dizer, eu estou usando a terminologia religiosa, mas por favor, isso poderia ser explicado de outra maneira. A parte que cometeu o pecado, cometeu o erro, era um fragmento seu, era um aspecto seu que quis determinadas satisfações sem levar em conta as consequências que aquilo teria para o resto da sua personalidade. Estão compreendendo? Agora, a parte que se arrepende, não, ela está levando em conta o conjunto da personalidade e vendo os efeitos negativos que aquele erro, aquele pecado teve sobre você. Tá certo? Então, é claro que esta é hierarquicamente superior, porque ela abrange aquela parte. A parte que se arrepende, ela não é diferente daquela que pecou, ela é apenas maior, ela é apenas superior, ela abrange aquela e outras. Por exemplo, você chegou lá um dia na casa do seu amigo, estava lá a mulher dele de camisola, semipelada, e você executou a mulher. É um impulso inteiramente normal do ser humano. Só que acontece o seguinte, além desta parte que deseja aquela mulher, existe outra parte que é leal ao seu amigo. E esta parte foi evidentemente esquecida, desprezada e prejudicada naquele momento. Depois o que você faz? Você compara as duas coisas. Não é isso? Você compara o impulso erótico que você teve naquele momento com o impulso de lealdade a um amigo. Você está comparando duas partes suas. Quer dizer que no momento do erro foi somente uma que entrou em ação, como se as outras não existissem. Está compreendendo? Quer dizer, um aspecto da sua consciência, ele se sobrepõe aos demais, ele engole os demais e os destrói. Depois você tem que recuperar a integridade da consciência. Então aí você vai comparar os vários. Neste autoexame, existe uma subida de nível de consciência. Note bem, eu falei que você vai comparar duas coisas, por exemplo, o impulso erótico e a lealdade. Mas não são só dois que estão dizendo, tem muitos outros. Que, por exemplo, existe todo o problema, vamos dizer, da gravidade relativa. Quanto é, vamos dizer, a lealdade que você efetivamente sente a esta pessoa? Tá certo? Qual é, por assim dizer, o tamanho do seu delito, a gravidade do seu delito? Tá certo? Suponha, por exemplo, que aquela mulher está casada com aquele sujeito há não sei quantos anos e ele bate nela todo dia. Não leva dinheiro para casa, só bebe, ele vive lá nas mulheradas, etc, etc. Isso não quer dizer que você deva comer a mulher dele. Mas moralmente a gravidade da coisa diminui muito. Agora, se você foi lá e o sujeito é uma pessoa boa, seu amigo leal, te ajuda, e você ainda come a mulher do camarada, então você não presta mesmo, entendeu? Então existe esse julgamento muito complexo, às vezes, da gravidade relativa das coisas. Você fazer uma confissão, não digo para o padre, mas até para você mesmo, tá certo? Você tem que levar em conta todos esses fatores. Qual é a norma moral desde a qual você se julga? Você pode dizer, pode ser o Código Penal, pode ser os 10 mandamentos,
pode ser o Código de Hammurabi, pode ser a Lei de Noé, pode ser qualquer outra coisa, tá entendendo? Mas tudo isso é externo em relação a você. Se você lê os 10 mandamentos, eu digo, mas quem dentro de você compreendeu os 10 mandamentos? E como que você os interpreta? E como que você os entende? Não é qualquer entendimento dos 10 mandamentos que serve. Tem que ser um entendimento mais alto que você possa ter. Mais alto e mais abrangente, e mais integrado, e mais organizado. Não pode ser qualquer coisa. Porque, por exemplo, às vezes você comete um pecado, comete um erro, e dentro de você você sente uma voz acusadora que te reduz a zero, e te faz ficar revoltado com o universo, e daí você comete pecado maior ainda. Quer dizer, não é qualquer arrependimento que serve. Tem que ser um arrependimento que te integre e te eleve. A gente junta todos os elementos da sua alma, da sua vida, e levanta tudo aquilo. Não pode ser uma coisa que te deprima mais ainda. Senão você vai se fragmentar mais ainda. Na maior parte das pessoas, o julgamento moral que elas fazem sobre os seus atos é às vezes mais imoral do que os pecados que elas fizeram. Porque está recorrendo, por exemplo, digamos, às vezes a uma paixão ainda mais baixa do que aquela que fez você cometer o pecado.